Bom dia, queridos irmãos. Retornamos de férias com a Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós vamos fazer uma introdução sobre este capítulo que fala sobre a frutificação espiritual. Para falarmos da frutificação espiritual, nós temos que entender a união de Cristo com o pecador. Ou seja, a doutrina da união do pecador com Jesus Cristo é uma das mais belas do cristianismo. Então, neste capítulo 15, Jesus fala um pouco sobre esta doutrina da união do pecador com Ele. Assim, nós vamos entender o porquê da frutificação espiritual. A união do pecador com Cristo é definida pelo pastor Luiz Berkoff. Ele sintetiza um pouco desta doutrina da união do pecador com Jesus Cristo. O teólogo e pastor Luiz Berkoff define esta união como união espiritual, íntima e vital entre Cristo e seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da vida e da força do seu povo, de sua felicidade e de sua salvação. Ou seja, Jesus Cristo é a base, é o fundamento, é o sustento de toda a vida do seu povo, de toda a força do seu povo, de toda a felicidade do seu povo. Ele é a própria salvação do seu povo. O seu povo significa não Israel, mas a igreja, aquela que entendeu e compreendeu o sacrifício de Cristo Jesus. Ela não tem nome, ela tem o cabeça, que é Cristo Jesus. E nós somos o corpo desta união vital entre Cristo e a igreja. Assim, nós vamos ter esta união do pecador regenerado por meio do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. O que temos com esta união? Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 17. Ele fala um pouquinho do que nós ganhamos com esta união com Cristo. Somente através desta união nós temos acesso aos benefícios da obra salvadora de Cristo. Ou seja, Paulo ele vai falar aqui em 2 Coríntios esse benefício da obra salvadora realizada na cruz por Cristo Jesus. Ou seja, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta definição, nova criatura, significa que nós nascemos de novo, que nós fomos regenerados, que fomos restaurados, tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e nascemos quando Cristo se sacrificou por nós. Nascemos em Cristo Jesus. É por isso que ele fala a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, a necessidade de nascer do alto, a necessidade de nascermos para Deus. Neste versículo, Paulo declara que em Cristo somos criados de novo para vivermos em novidade de vida, em uma nova vida. Então nós temos 5 características desta união com Cristo. União do pecador com Cristo. Primeira, é uma união orgânica. Quando fala orgânica, quer dizer organizacional, ou seja, similar a de um corpo, onde cada membro serve aos outros e a Cristo. É uma organização que todos servem uns aos outros e todos servem a Jesus Cristo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomarei os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estais em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 ao verso 19, que nós somos um corpo, nós somos templo, nós somos santuários do Espírito Santo. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, porque Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós somos templo, habitação de Deus em nossa vida. Então é uma organização, é uma união orgânica do pecador regenerado em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Segundo, é uma união vital e transformadora. Por quê? Porque a união em Cristo é uma união que Cristo habita no cristão, gerando vida e maturidade espiritual. Ou seja, nós nascemos em Cristo, nós vamos crescendo gradativamente em Cristo, alcançando uma maturidade espiritual. Ou seja, nós vivemos um processo de santificação para a santidade lá na glória, vivendo com Cristo, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo na eternidade. Por isso que é uma união vital, produz vida e transformadora. Por quê? Transforma o pecador em santo. Transforma o pecador no processo em santificação para a santidade. Romanos capítulo 8, verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O corpo mortal vai para o pó, como Deus definiu. Aquele que veio do pó, ao pó voltará. Mas o espírito que é vida, aqueles que creram em Cristo e nasceram em Cristo, volta para o Pai. Porque o Espírito Santo é vida. Ele produz vida no pecador. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Espírito Santo, Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, por meio do Espírito Santo, nós vamos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, para termos vida eterna. Terceiro, é uma união pessoal. É uma união pessoal em que cada cristão está unido individualmente a Cristo. Ou seja, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. João capítulo 14, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Gálatas 2, verso 20. Então é uma união vital com Cristo, é uma união pessoal com Cristo, para que possamos ter vida pela fé no Filho de Deus. Porque Ele nos amou, Ele se entregou, morrendo naquela cruz por nós. Quarto, é uma união selada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que foi prometido, ele é derramado em nós como quando cremos em Cristo. E quando cremos em Cristo, nós temos vida e somos selados pelo Espírito Santo
que veio de Deus. O Espírito Santo é o mediador desta união e somos selados. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, porque o Espírito Santo está em nós. Em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Espírito Santo nos transforma de glória em glória à imagem do Filho de Deus. A imagem que foi destruída lá no jardim pelo diabo. Nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus. E o último é uma união que exige reciprocidade. Após ser unido incondicionalmente a Cristo por meio da conversão, cada cristão deve exercer a fé para preservar a união. Quem muda, quem transforma, quem restaura é Cristo. Igreja nenhuma tem poder para isso. Somente Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, produz a conversão, mudança de vida, transformação de vida, de morto para vivo, de pecador para santo. Então somente Cristo pode nos converter. E assim nós preservamos a fé, lutamos cada dia para fugirmos do pecado, para vivermos para a glória de Deus, numa união com Cristo Jesus. E isso exige reciprocidade. Cada um fazendo o seu papel para a glória de Deus. Efésios 3, 16, 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3, 16 e 17. E João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Fazer morada é permanecer eternamente em Cristo Jesus e em Deus. Então, Jesus ensinou essa doutrina para os discípulos na noite da Páscoa. Ele preocupa-se com o desenvolvimento espiritual dos seus discípulos, ele se preocupa com o desenvolvimento dos novos discípulos que seriam feitos após a sua elevação ao céu. Ele ordenou que esses discípulos fossem produtivos, produzissem novos discípulos. Também revelou que por meio da união com ele e da permanência nele, que os discípulos receberiam poder para frutificar. E é essa frutificação que nós vamos estudar. Frutificação espiritual. Nós, por meio do Espírito Santo, temos que produzir frutos, novos discípulos, para a glória de Deus. João capítulo 15, verso 5, Jesus, ele diz, ele é a videira, nós somos o ramos, e nós temos que permanecer na videira. E permanecendo na videira e ele em nós, nós vamos dar muitos frutos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então ele diz em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Cristo nada podemos fazer. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos? Aprendemos sobre a união do pecador com Cristo, a definição que o pastor Luiz Berkoff diz, em que esta união, nós temos 5 características. É uma união orgânica, vital e transformadora, pessoal, selada pelo Espírito Santo, que exige vida, exige reciprocidade, exige fé, crer, exige permanecer nele, para produzirmos frutos. E é isso que nós vamos estudar durante esses dias. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos nesse retorno, Pai, a esses estudos. Que o Senhor venha
permanecer em nós e que nós possamos permanecer no Senhor, que possamos ser verdadeiros discípulos, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos e temos que produzir frutos, porque permanecemos em Cristo Jesus para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aplica esta palavra em cada coração e que possamos crescer em maturidade espiritual diante de ti, ó Pai. Abençoe cada família, coloca a tua mão sobre cada enfermo, restaurando, Senhor Deus, e fortalecendo a vida física, espiritual e psicológica. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.